Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, diretamente do estúdio 42B, aqui no centro de Vitória. Essas outras entrevistas estão lá, né, nos canais do Século Diário no YouTube, nessa plataforma de podcast. Siga a gente para curta, comente, compartilhe. A gente sempre fala, né, para chegar mais longe essas mensagens e essas informações que a gente recebe aqui. Hoje, nosso convidado é a Débora Sabará, que é uma reconhecida militante da causa LGBTQIA+, e dos direitos humanos, né? Queria até passar um pouco por essa temática logo mais. Bem-vinda, Débora, obrigado pela presença. Eu que agradeço, fico honrada pelo reconhecimento também, fico feliz. Acho que é só o papel da gente, essa tarefa de ativista ou a nomenclatura que as pessoas usam para a gente, representante, militante. É isso, muito obrigado. É isso. Você deu uma entrevista para a gente em outubro de 2021, a gente ainda era apenas um podcast, agora fomos promovidos, estamos no YouTube também, né? Então, agora com imagem, né, podemos conversar contigo aqui. E você contou um pouco, né, de como é que começou, né, no ativismo, e eu falei, né, você também como militante de direitos humanos, né? Teve um encontro recente, a gente até acompanhou aqui pelo Século, esse ano, lá em Nova Almeida, com várias ativistas trans, né, aqui do Brasil, falando um pouco sobre isso, pessoas trans e direitos humanos. E nessa entrevista você conta um pouco do seu ativismo, né, como é que você começa a atuar politicamente. Você dá a entender que, assim, essa luta, essa visão ampliada de direitos humanos já é presente, assim, no seu início. Então, eu queria que você contasse um pouco de como é que começa seu envolvimento com a política e por que você faz essa batalha, né? Porque às vezes esse ativismo, se assim dito, LGBTQIA+, por exemplo, ou de outras causas, vem de uma coisa que é até física, né? É como esses corpos são agredidos, o psicológico, às vezes, das pessoas é agredido, quer dizer, é uma série de agressões que levam, muitas vezes, à necessidade a agir para tentar se defender, para tentar transformar essas coisas, né? Mas a importância de ter também esse olhar amplo, né? Considerando que são vários tipos de violações, enfim, há vários tipos de pessoas que acontecem, né, no país. Então, começar assim, como é que começa esse envolvimento, como é que você vê essa questão? Então, eu acho que eu fui, logo adolescente, eu fui procurar alguma coisa em algum lugar que eu pudesse me expressar ou ser exatamente eu, ou ser aceita, né? Então, assim, as violações para nós, pessoas trans, para pessoas LGBTs, elas começam geralmente dentro de casa, mesmo que a família não entenda as questões LGBTs, né? Essas violações acontecem de algumas formas. E aí eu fui procurando algum lugar que eu pudesse me sentir bem, né? E pudesse ser quem eu queria ser. Então, as minhas atividades, elas começam nas pastorais das SEB, das comunidades da Igreja Católica. Eu começo a atuar ali e começo a aprender ali o que é direitos humanos. Defesa da moradia, a defesa dos direitos humanos, da pauta da vida das pessoas, do cuidado e o olhar para as pessoas. Só que, mesmo estando dentro daquele espaço, quando a gente faz a transição, aquele espaço também não está preparado, ele tem uma passabilidade. Mesmo que seja um lugar de debate, de acolhimento, que seja de formação política para a gente se atentar a tudo que é tão presente hoje, porque na minha adolescência a gente já falava de meio ambiente, a gente já falava de Chico Mendes, a gente já falava de terra, de Amazônia, da nossa preocupação com tudo que está acontecendo hoje e o quanto é difícil, né, fazer mudanças, porque e já entrando num mantra que eu tenho escolhido para mim, que é visibilidade, representatividade, protagonismo, e a política ela tem que ser coletiva, é muito difícil fazer isso. A gente precisa ter uma consciência política o tempo todo de pensar na coletividade, de
de fazer rede, senão não funciona. Então, tudo isso e essa formação eu aprendo lá nas pastorais da juventude, nas comunidades eclesiais de base, e a minha vida tomou uma proporção de fazer a transição, de entender de receber todo esse estigma que a gente recebe quanto pessoas trans, as negativas, os nãos, o não ter o acesso a tudo que as outras pessoas têm, e até que eu conheço o movimento LGBT. Conheci o movimento LGBT já fazendo um movimento de cultura. O pessoal falou assim, poxa, você faz movimento. Eu falei, não, eu gosto de cultura, eu gosto de escola de samba, eu gosto de festa junina. E as pessoas, não, mas você já é ativista e não do movimento LGBT e não percebeu isso. Você é porta-bandeira, você sai nas festas juninas. E aí eu fui conhecer o movimento quando acontece a primeira convocação da Conferência Nacional LGBT no Brasil, né? E aí não consegui sair, tô aqui. Que bom, né? O Espírito Santo, o Brasil agradece, né? Também toda essa luta. E você falou de acolhimento, né? E a gente já conversava assim tempos atrás, em outras reportagens. Você falava do sonho que era ter uma casa de acolhimento aqui no Espírito Santo, né? Que era uma coisa que, enfim, existe em outros lugares, tem grandes, né, experiências. E aí a gente está falando, inclusive, assim, de situações limites. Você fala de acolhimento, eu acho que o acolhimento ele se dá em várias instâncias, né? Como você falou, você como ativista tinha dificuldade de ser recebido nesse próprio lugar de ativista. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas de ativismo, de militância, como prefiram, né? Às vezes não estão preparados nem nesse espaço onde se espera, quanto mais em outros espaços. Muitas vezes são conflitos familiares que deixam a pessoa praticamente sem casa, né? E é jogada com uma vulnerabilidade muito grande. Então, que você contasse um pouco desse sonho, né? Porque, como você imagina isso, e agora saiu recente no Século Diário até, né? Que está assim, próximo de acontecer, como é que está sendo, em que estágio está esse processo. Então, eu tinha era um propósito, né, de realizar esse sonho. Só que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, que sonho não se realiza sozinho. A gente precisa de ajuda, precisa de montar rede, parceria, ativismo político, incidência política para conseguir. Eu brincava essa semana lá na Gold que eu, um dia, quando tiver que fazer a passagem, eu não fosse conhecida como a Débora só da treta. Entendeu? Só a Débora que questiona, só a Débora que é a chata do rolê, que chama a atenção das pessoas, mas que deixasse uma memória para as pessoas. Poxa, a Débora, ela tirou a Gold lá de Colatina, tirou não, né? Passou a Gold para Vitória, a Gold não tinha sede, hoje a gente está lá com salas compradas, salas ocupadas, né? E meu sonho de ter essa casa, porque eu passei por essa falta de acolhimento. Eu precisava de alguém que pudesse me dar uma estrutura que eu não tive. Eu precisava dessa casa, né? O governo não tem. Eu estou falando isso da minha adolescência. O governo não tinha. Nas casas das pessoas a gente incomoda. Então, quando eu pensei nessa casa, visitando experiências que eu já tinha conhecido algumas pelo Brasil. Então pensei em fazer uma campanha, e aí a campanha não funcionou não, Vitor. As pessoas não colaboraram não. Nem todo mundo entende essa casa como uma casa que pode acolher uma pessoa com uma violação de direitos que às vezes a gente não perceba que ela precisa daquele espaço. E, enfim, conversando daqui, conversando dali, conversando com uma pessoa, ela topou a ideia, gostou da proposta e comprou pra gente esse espaço que é do lado da Gold. Tinha que ser nosso. Não é possível. Porque assim, é interessante que na Gold vocês já tem programa de atendimento, né, psicológico, de assistência social a essas pessoas. Então, queria que você contasse um pouco do que vocês já fazem
e por que faz falta essa casa, né? Por que esse atendimento não é suficiente? Acho que, Vitor, tem que falar que a Gold é uma instituição muito pequenininha e o que a gente Só para faz... explicar, né? Gold Grupo Orgulho, Liberdade, e Dignidade. Seria uma OSC, né? Como diz Isso, uma ONG que nasceu em Colatina, 18 anos, e aí quando eu recebi essa tarefa lá na conferência, aí eu vou voltar lá na conferência de 2008, quando eu conheci a Vanille na conferência, ela falou assim, pô, você é ativista, você mora onde? Eu falei, não, moro na Serra, vou te dar uma carona. Nessa carona foi... Aí mudou tudo. E ela falou assim, ó, tem um evento da Associação de Travestis, eu acho que você poderia ir nesse evento para representar a Gold lá, hein? Vamos juntas? Vamos. Eu fui, comecei a conhecer o pessoal e até hoje eu tô na ANTRA e tô na BGLT. Tá, e aí a gente chegou na Gold, a Gold é uma instituição, viemos com a Gold aqui para o centro de Vitória, um espaço que pudesse ficar mais abrangente para a grande Vitória, que pudesse atender o estado todo. Não dá tempo nessa reportagem, eu acho, de contar a importância que a Gold é e que não é reconhecida, às vezes, pela própria população. Às vezes a gente é reconhecido até em outros estados. Vocês são da Associação Gold, né? E aqui, às vezes, as pessoas não conhecem, né, a gente. Então, a gente é uma instituição de porte pequeno. Hoje a gente tem projetos, nenhum vinculado com recursos permanentes. Isso é um grande problema, né? Que, às vezes a captação fica restrita. Exatamente, é só os editais. Ano, a 6 meses, coisas assim que começa e acaba e essa continuidade. E eu tive que fazer projetos e fazer de forma voluntária para ter o argumento ou o histórico para conseguir o edital. E assim foi com saúde, assim foi com cultura. Então, hoje a Gold, ela tem 2 reconhecimentos do Ministério da Cultura. A gente tem reconhecimento, e eu não encontrei outra instituição, se tiver, me perdoe, mas eu não encontrei outra instituição, tem um reconhecimento do Conselho da Criança e do Adolescente, sendo uma instituição que se apresenta como uma instituição LGBT. Né? Então nós temos o reconhecimento do Conselho da Criança e Adolescente, que somos uma instituição que também atuamos com criança e adolescente, né? Somos uma instituição LGBT que faz a política de direitos humanos que hoje algumas outras instituições começaram a fazer, mas que era só a gente, né? Aqui no estado, que dizia, somos LGBTs e atuamos dentro dos direitos humanos, queremos debater cultura, queremos debater hip hop, grafite, cineclube. E a gente começou a produzir isso tudo, mas ainda faltava essa casa, porque muitas demandas que chegam lá na Gold são demandas que a gente não dá conta, né? A gente não... o Estado não tem, e as pessoas pensam que a Gold é um local que pode morar. Não, a Gold é um espaço institucional, abre às 8 e fecha às 19 horas todos os dias. Então, a importância da casa logo ao lado da Gold vai ser muito massa, porque as pessoas podem sair, fazer curso ali, a pessoa pode sair fazer um atendimento psicológico, social, participar de ações, né, e voltar para casa. Então, acho que... Teria capacidade para quantas pessoas? Então, seria uma coisa permanente, temporária? Como é que funciona? A gente ganhou o primeiro andar todinho com mais 3... vou chamar de kitnets em cima. São 13 kitnets, né, apartamentos, e a gente precisa conversar, né, aí com um arquiteto, que a gente não pensa em reformar eles, botar cada pessoa em um. Não. Vai abrir, vai criar ambientes de refeitórios, de sala, de lugar para ter uma ação no ar livre, uma lavanderia. Vai ser uma casa que comporte aproximadamente 10 a 15 pessoas. Eu acho que é um bom tamanho, porque as experiências que eu vi de outros estados têm aproximadamente essa capacidade. E aí pensar também numa casa diferenciada. A gente pode ter, por exemplo, eu sempre toco nessa tecla, idosos que sofrem violação de direitos, que são LGBTs. Nós podemos ter uma mãe que sofra alguma violação e que precisa desse espaço com seu filho, então a gente tem que ter um quarto que tenha esse olhar,
dessa dimensão de um pai com uma criança, de uma mãe com uma criança, né? A gente precisa pensar num ambiente que fale a linguagem da população LGBT, que seja alegre, seja feliz, que faça ações também para a população LGBT diferenciada. Então, acho que a gente está no caminho realmente de... Acho que o mais difícil disso tudo seria conseguir o imóvel. Então, agora a gente conseguiu passar para a etapa de reforma, né, e imobiliar e depois inaugurar. Mas eu queria pedir ajuda do pessoal. A gente está com uma vaquinha na página da Associação Gold e a gente precisa da contribuição de todo mundo para realizar esse sonho. A Gold sozinha não vai conseguir, não existe ainda projetos de estado ou de município para esse tipo de casa, e vocês sabem disso, que a política, quando houver, né, a direita conservadora contra a política da população LGBT, irá ser contra. Então, eu acho que a ação coletiva ela tem uma importância maior nesse momento, até do que a pública, porque a pública a gente vai ter um atrito e aí mexe com a saúde da gente, mexe com o processo. Então, se a força coletiva é melhor. Vamos colocar o link da vaquinha aí também, né, na descrição, quem puder ajudar, quiser, né? Acho que a gente agradece. Bem-vindo, e vamos aguardar, né? Deve demorar uns meses ainda, né? E a história, Vitor, a minha história é pensar nas histórias de outras pessoas que passam pelo que eu passei, né? Por situações que eu passei, que tantas outras pessoas podem estar passando nesse momento. Uhum. É legal que você trouxe isso. Eu ia perguntar depois, eu vou adiantar um pouco, porque a Gold tem um trabalho também com memória, né? Que eu acho muito interessante, com essa memória LGBTQIA+, né? Porque a gente sabe o Espírito Santo com a dificuldade de memória que tem, né? A gente, às vezes, você acha que, às vezes acha que você está inventando uma coisa que já está acontecendo há muito tempo, né? Mas não só por isso, porque é importante conhecer para entender quais são esses processos, né? E a gente tem toda uma luta, inclusive com ativistas importantes a nível nacional, né? Anteriores, como você é hoje, né? Uma pessoa importante nessa luta. Você contasse um pouco, assim, de como o que essa pesquisa de memória, essas rodas de conversa, né? Pesquisas trouxeram para vocês, e o que é importante, né? O que o Espírito Santo tem para contar sobre muitas dificuldades, né? Você imagina hoje o que é, né, ser LGBTQIA+, o que era ser uma pessoa trans nos anos 80, nos anos 70, antes disso, né? Mas se relatasse um pouco para a gente. Então, tudo isso nasce de conversas lá na Gold, dessa escuta que eu fazia das pessoas me contando as coisas. Quando a gente faz a transição, a cultura das travestis, primeiro, é sempre respeitar as que vieram antes da gente, né? E tinha vários tipos de respeito. Respeito por entender que aquela pessoa realmente é marcante a história dela, ou porque ela teve que ter sido muito braba, muito arisca, muito ríspida para ter conseguido alguma coisa. É preciso aprender a desconstruir isso, né? Porque é a Débora, né? Ela é ríspida, às vezes com uma personalidade forte, mas às vezes é preciso que tenha essa pessoa também para conseguir, ou senão não vai fazendo as coisas não vão acontecendo. E aí eu ouvia muito, eu gostava de ouvir as travestis no ponto de prostituição, eu gostava de ouvir as travestis na roda de conversa, eu gostava de ouvir as histórias. E aí, quando a gente chega na Gold, eu contava várias histórias que eu tinha ouvido de pessoas, né? Eu vou te contar uma agora que eu quero pegar num ponto de memória, que a pessoa passou, inclusive, lá na calçada, né? E eu chamei ela, a Tieta. A Tieta é uma travesti de consolação que ela pegou uma pessoa para criar com 100 anos. A pessoa foi até os 108. E eu tive nessa casa para visitar uma pessoa porque eu queria ter o contato com a pessoa centenária. E aí, quando me contaram essa história, eu falei assim, não, tem que ir lá. Me leva.
que eu quero ir lá na Consolação, lá na Gurijica, para conhecer essa Tieta e conhecer essa pessoa que ela toma conta. Então a Tieta pegou uma pessoa, ela e a família dela pegou uma pessoa, uma vizinha, né, para criar uma pessoa de 100 anos de idade. Como a gente não guarda essa memória da Tieta? Tieta está com 60 anos, né? Então a gente precisa guardar essas memórias. E aí a gente conseguiu guardar algumas memórias da ilustre Cleópatra, figura cômica. Faleceu na pandemia, né? Da Valesca de Pigalle, né? De Cariacica, que era conhecida por todas as suas, deixa eu tentar achar uma palavra aqui, tudo que ela aprontou, né, nos concursos, que tem muito dessa memória, ela escolhia, eu gosto daquela pessoa, ela que vai ser a Miss, não, mas ela não ganhou, vai ter que ser. Então tem todas essas memórias da Valesca, né, de outras pessoas, então guardar as memórias das pessoas LGBTs para a gente é muito importante, principalmente dessas pessoas idosas, né, e a gente quer ampliar isso, quer levar essas memórias. Hoje a gente tem memórias de uma travesti cigana, não sei se as pessoas têm conhecimento. Hoje a gente tem memória de travestis que são Yalorixás, que não são reconhecidas nem dentro da religião de Umbanda e Candomblé. Tem casa aberta, tem terreiro aberto, né, que por causa do estigma até dentro da religião, né, elas são invisibilizadas. Então a gente tem várias memórias lá que eu convido as pessoas também para conhecer. Lá na Gold vocês têm esses materiais? Não, tá tudo no YouTube. As memórias já estão gravadas, que é o que chamam de museologia, né? Museologia. Você agora está guardando a minha memória aqui. Estamos gerando memória também. Não posso contar tudo, não, mas tá. Mas está lá no YouTube da Gold, tá. Então, Associação Gold. Beleza, massa. Né? E aí, outra notícia boa que saiu aí essa semana, né? É sobre um manifesto, né? Chamado Manifesto LGBTQIA+, né? Antes se falava mais parada gay, né? Hoje se fala de manifesto, acho que tem um cunho mais eu tive uma já recebi críticas sobre isso, porque quem começou com isso foi eu, no Espírito Santo. E foi uma estratégia política. Então, para quem nunca ouviu falar, gente, da onde saiu a história manifesto, foi eu que criei pela estratégia política de um senador conhecido, né, aí que questionou a parada, né, como se fosse uma festa, né, e era só para beber, para se divertir, e eu dizia que a parada era um manifesto. E a gente usou aqui politicamente como um escape, posso chamar assim. E funcionou, mas isso pegou em outras partes do Brasil. Então, as pessoas têm usado a manifestação, a parada é uma manifestação, manifesto, né? E aqui no Espírito Santo tem usado essas duas palavras. Mas também a gente tem que dizer que a gente precisa aprender parar de falar parada gay, é parada LGBTQIA+, e esse mais inclui as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos parceiros, os parceiros sociais, os parceiros políticos que entram nesses espaços para construir junto. Tem duas coisas aí também. Uma coisa é que, tipo assim, essa alegria, essa energia, essa festa, ela é parte da manifestação, mais ainda desse, né, público específico, né? Então, assim, é um momento de celebração. Mas manter também esse caráter de reivindicação é importante e é difícil. Eu vejo, às vezes, algumas críticas nesse sentido, digamos, dentro de próprias pessoas, né, da comunidade ou da esquerda, que veem que também, mas tá despolitizado, né? Então, assim, acho que tem que ter como dizer, um equilíbrio aí, né? Porque é tudo isso, né? Cabe tudo isso, né? E como manter também o discurso político, não precisa ser aquele discurso panfletário, né? Mas, assim, colocar que ali tem uma luta por direitos. Né? A nossa presença nesse espaço, na rua, caminhando, é um ato político. Sair de dentro de casa para se concentrar no espaço atrás de um trio elétrico é um ato político. A última foi da Vila Rubim até o Sambão do Povo, né? 2 anos. E
Então, esse ano a gente escolheu um tema muito, muito presente e muito pertinente, que eu vou falar sobre ele. Mas eu só queria lembrar que, para além da parada do manifesto, a gente tem a Semana de Cidadania, que são as ações, formações, capacitações, encontros, piqueniques, festas, né, que acontece, que antecipa a parada. Culmina no manifesto. Isso. Então, no último, por exemplo, a gente fez mutirão de retificação de registro, a gente fez entrega de cesta básica, a gente fez piquenique no Parque Moscoso, a gente fez futebol das mulheres lésbicas, a gente fez queimada LGBT, a gente fez a subida no São Benedito, no Farol. Então, assim, foram diversas ações. E esse ano a gente vai fazer tudo novamente, porém, se utilizando do tema que a gente escolheu, que é a preservação do meio ambiente. Que é um tema super momento, né? Que é de responsabilidade social nossa também, de pensar de como fazer essas ações, seja ela pequena, grande, participar de ações que mude, né, urgentemente o nosso papel dentro desse planeta. E como a população LGBT pode fazer isso? Porque nós somos uma resistência. Nós somos uma resistência com alegria, a gente é uma festa, a gente transforma esse sofrimento da gente, esse estigma, essa violência que a gente sofre numa alegria. Então, como que a gente pode fazer isso também para dentro das ações de pensar a preservação? Quantas pessoas LGBTs devem morar próximo à praia, próximo ao mangue, próximo a uma reserva? E como que eu posso, LGBT, criar as minhas ações em defesa desse espaço, só com consciência política, sabendo que a gente tem uma dívida histórica com o povo preto, que a gente precisa de várias políticas sociais, né, de reparação, e a gente precisa falar muito do racismo ambiental, que é pouco falado. A gente precisa falar da transfobia ambiental, e é um seminário já chamando, em primeira mão aqui, chamando as pessoas para participar do Seminário Nacional Transfobia Ambiental, que vai ser antes da parada. Então a gente vai tratar de travestis em situação de rua, travestis no sistema prisional, travestis no campo, travestis na religião, né? Então essa é a transfobia ambiental que tem um percurso dentro da nossa população de travesti e transexual. Então já está garantido esse seminário nacional e com a parada. São provocações, né, também que trazem para as próprias pessoas pensarem, né? Racismo ambiental já vem sendo falado, estudado e tal, agora é um novo... E a gente fez uma pesquisa, a gente não encontrou nenhum tema com transfobia ambiental, né? Então, vai ser esse seminário nacional e a gente quer fazer várias ações, vários passeios, se utilizar da cidade para provocar essa questão ambiental nas pessoas. Bacana, já tem previsão de data para acontecer? Então, ainda não, mas a gente está querendo fazer entre o mês de junho e julho. A gente queria usar muito feriadão, né, do 1º de maio ou de Corpus Christi, mas para mim, 1º de maio está muito próximo e organizar um evento desse tamanho muito, muito difícil. E difícil, às vezes, quando é para o movimento LGBT, porque às vezes eu vejo eventos acontecendo assim que tem liberação de uma facilidade, né? E no Corpus Christi é o de São Paulo. E aí o que atrapalha é conseguir trazer para os nossa ação nacional pessoas do movimento que eu quero. Concentram lá. Então a estratégia é fazer, acho que vai ficar depois dos Corpus Christi. Você falou aí da transfobia ambiental, mas você também falou já algumas vezes transfobia institucional, né, que você citou agora, que é o que aconteceu, e é interessante a gente situar a parada, né, que ela não acontece em 2023, vai acontecer em 2024. A anterior foi em 2022, mas nessa
que teve uma série de dificuldades que resultaram em várias questões, né? O afastamento do secretário de Cultura de Vitória, temporário, e depois um processo, né? Que você está respondendo de parte do prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, o que foi que aconteceu, que você foi né? O que aconteceu nessa reunião, como é que foi esse contexto em que você fez a denúncia, né? Uma denúncia corajosa, né? Porque na verdade o que estava acontecendo é que vocês não estavam conseguindo ter a liberação para o evento, não é isso? A gente conseguiu recursos, e o nosso recurso, quando ele veio todo pequeno, picotado. Então a gente ganhou de um projeto, ganhou de outro, foi juntando. É um evento tudo. grande, né? O público quantos que dá? Chega a 10 mil pessoas. E então a gente foi pedir ajuda da prefeitura, porque quando você ganha um palco, você tem o palco já em outro projeto, você pede para mudar o plano de trabalho e já não coloca o palco lá, já gasta com uma outra coisa. Gente, é importante dizer isso para as pessoas, que fazer a parada não é só botar o palco. Para além de pensar no meio ambiente, para além de pensar aonde vai ser, na geração de renda, de pensar realmente... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou em vários eventos que vários parceiros, instituições fazem. Todas elas o barraqueiro paga. E quando você vai perguntar quanto que o barraqueiro paga, é de R$1.500 a R$2.000 para estar ali. Sabe quanto que a pessoa paga para colocar a barraca dela na parada LGBT? Apenas R$30 da camisa para ficar padrão, para ter circulação. Deu R$120. Ela vai conseguir arrecadar mais, né? Não vai ter porque ela pode até levar um prejuízo. Né? Sabe quando que é o prazer da gente? É chegar uma pessoa e falar bem assim, Débora, eu vendi tudo. Se eu tivesse a minha garrafa de água, e se eu tivesse coragem, eu vendia uma garrafa de água que eu levei para beber. Porque as pessoas não tinham mais o que comer, vendeu tudo. Então, eu tive barraqueira que chegou no palco e falou assim, eu preciso vir te agradecer. Acabou tudo, são 8 horas da noite, eu não tenho nada. Essa é a transformação social, entendeu? Que a gente precisa manter, porque está dando certo o nosso pensar política para as pessoas. E essas pessoas não necessariamente são LGBTs. A gente precisa que, para além de lá, elas entendam da importância da parada, entendam da importância dos direitos para a população LGBT. E a gente teve uma dificuldade muito grande que a prefeitura entendesse isso. Aí tem banheiro químico, liberação, todas as taxas de liberação de tudo, que começa com o corpo de bombeiro, é lanche para todos os trabalhadores, é um recurso simbólico para os artistas, porque quem sai perdendo nisso tudo são os artistas. E uma coisa interessante que a gente introduziu na parada de Vitória, não que seja regra, mas que eu gosto muito, é que não existe atração nacional. Todos os artistas são capixabas. Tem algumas pessoas que reconhecem e falam o seguinte, eu comecei a trilhar meu papel de artista depois que eu fui no palco da parada. Eu quebrei a minha vergonha ali, fazendo aquela apresentação. É o ápice da pessoa se apresentar para tantas pessoas LGBTs, né? E essa reunião que aconteceu na Secretaria de Cultura não foi marcada pela Gold, porque a gente já tinha cansado, já tinha entendido que não haveria uma conversa, um diálogo com a prefeitura. Quem marcou essa reunião foi a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e convidou a Associação Gold para participar. E foi ali, na mesa, junto com uma pessoa que trabalhava na Gold, e junto com um representante da ordem, que o secretário disse, olha, não levantamos essa bandeira, a prefeitura não trabalha com ações assim, e eu questionei usando outros eventos que a prefeitura colabora e que participa, né? Então eu dei exemplos como a Festa da Penha, que eu participo. Eu sou aquela pessoa devota de Nossa Senhora, que vou na Romaria, já fiz essa crítica
a igreja, inclusive, que não assisto à missa porque é muito homem. Eu fui atrás de uma mulher e aí a gente olha lá para aquela mesa, tem um monte de homem, então não assisto. Vou embora, mas eu participo da Romaria. Né? E eu vejo sempre a prefeitura, apoio a Prefeitura de Vitória. Mas por que a Prefeitura de Vitória não pode ajudar o manifesto? Não é um problema nenhum. Eu só estou dando um exemplo assim, que fica marcante para as pessoas, né? Não, porque várias festas, comunidades Isso. e tudo mais. É uma festa de grande porte, né? De médio para grande porte. Vitória, 10 mil pessoas é uma festa, né? E Vitor, porque a gente não tem a gente não tem condições de mapear. A gente precisa de uma pessoa que ela vai mapeando quantos ônibus, quantas vans ou quantas pessoas vieram de outros lugares para a parada. Até o interior, né? Então, assim, eu me emocionei que eu fui no sambão logo pela manhã e às 11 horas da manhã tinham pessoas perguntando aonde que tinha um restaurante aberto. Que elas vieram do interior e não tinham lugar para comer. Então, qual a nossa intenção hoje? É circular todo o centro de Vitória e os restaurantes de dentro da Vila Rubim, pedindo eles para abrir no domingo. E a gente poder divulgar que eles estarão ali vendendo comida para as pessoas que vêm em van de outros estados, de outros municípios e até de outros estados. Então, acho que essa circulação de pessoas de dizer que o Vitória também é um circuito, né, de paradas, que já existe o Circuito Nacional de Paradas, e a gente tem que provocar isso. Para a pessoa visitar de outro estado, né? Aproveitar que vai ter, participar do evento e conhecer também outras coisas. Exato. E aí, ali foi o fim, né? Porque o secretário disse que que a gestão não apoiava. Então, eu resolvi abrir um processo, né, de transfobia, de LGBTfobia institucional, porque é quando a prefeitura diz assim, a gente não vai apoiar. E dali saiu a charge que o artista Mindum fez e que eu compartilhei e que houve essa ação do prefeito. Eu penso que a gente foi injustiçado porque nós temos a fala do secretário dizendo que a gestão não contribuiria para essa ação. Isso é o maior, já é a fala que criminaliza a nossa ação, a nossa manifestação. Esse processo foi arquivado, né? No que ele foi arquivado, o secretário voltou, que era o Luciano Ganho, agora ele, quer dizer, depois ele acabou sendo trocado, enfim. Exatamente. Coisas da política, mas ele chegou a voltar. Ele foi afastado alegando que, enquanto o processo ocorresse, o processo foi arquivado. E aí, só não isso, mas eu acho que a população LGBT tem que entender que o político não significa ele ter um sorriso bonito e ele me cumprimentar. Porque todas as vezes que o prefeito e a gente se encontra, gente, eu não distrato ele como ele não me distrata. A gente se cumprimenta. Agora, politicamente, para a nossa população, ele não construiu ações que desse dignidade para a nossa população. Exemplo, a coordenação de política LGBT que tem dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Ela nunca foi ocupada. Para mim, isso é ação do Ministério Público de fiscalizar. Como existe uma coordenação de política de mulheres no município e um prefeito não coloca as mulheres para trabalhar? Como existe uma política de igualdade racial, juventude, criança e adolescente? Não tem. A Joana Rechal chegou até a nomear e depois a pessoa foi exonerada, né? E aí dizendo que essas políticas existem, tem pessoas lá representando, mas a gente não tem. A gente é a única coordenação que até hoje não tem política. E outra coisa, a Gold, com um projeto agora, e eu tenho provas, nós fizemos um projeto chamado Saber Cidadania. Nós fizemos formação, que foi um sucesso em parceria com a Secretaria de Assistência do município, onde a gente rodou todos os serviços ofertando essa oficina sobre o que é LGBT, sobre a política LGBT, e foi um sucesso. Foi um sucesso de elogios, de participação, de pessoas que tirou dúvidas sobre banheiro, sobre essas mentiras e sobre essa confusão que as pessoas fazem. E foi uma ação da Gold.
com a Prefeitura de Vitória. Mas não foi eles propondo, foi a gente colocando a proposta. Então, assim, não tinha como fazer parada em 2023. Ela está no calendário municipal? Não, a gente pediu. Isso era uma coisa importante, né? A gente pediu, eu fiquei sabendo que o gabinete da vereadora Carla tá buscando... Isso tem que ser aprovado pela Câmara. Para a Câmara, mas é uma Câmara bem então, complicada, né? E aí esse ano de 2023 não deu para fazer a parada, porque a saúde fica abalada, né? Eu fui violentada na Câmara de Vereadores de Vitória pelo deputado federal Gilvan, e eu acho que foi um dos momentos mais fortes como ativista, porque eu lembro que até hoje eu não assisti o vídeo, eu nunca assisti esse vídeo, né? Mas eu lembro que quando ele veio à tona, era a descida da ladeira da Piedade. E aí eu precisava sair de casa. Eu precisava ir num ambiente que eu me sentisse bem. E descer a ladeira da Piedade com tantos abraços, beijos e carinho. E tem uma coisa que me chama a atenção. Esses abraços, beijos e carinho não necessariamente eram de pessoas LGBTs. Eram de pessoas heterossexuais. Então, por isso que a gente tem que entender que a gente tem parceiros nessa luta e que a gente precisa que esse A seja de assexual, mas pode ser de aliados. Esse mais pode ser de mais possibilidades de ser LGBT, mas pode ser de mais pessoas aliadas. Nossa, entendeu? Então, a gente precisa muito disso. Né? Você moveu um processo também, né, contra o Gilvan. Ele era vereador e hoje é deputado federal. Exatamente. Do PL. E fomos chamados agora, mas ele pediu um tempo, né, no processo, né? Espero que... Não foi a única vez também, né, que ele falou algumas coisas absurdas. Eu penso que Teve ele racismo, tem que perder o mandato. Né? Eu penso que ele tem que perder o mandato, porque a violência religiosa, a violência de gênero, a LGBTfobia, principalmente direcionada a muitas palavras a mim, ele não tem capacidade, né? E está usando de um espaço para violentar as pessoas. A gente precisa entender que ele não pode ter mais mandato. Ele chegou a sofrer cassação em Vitória, só que ele já estava eleito deputado federal, né? Então ele continua em outra esfera e deve aparecer aí, né, ainda muito, né? Inclusive com essas coisas, né, de fake news. Mas eu queria falar... Mas será mas é uma pergunta, porque eu não entendo nada, mas será que não parece muito com a questão do Moro, né? Esse pedido de cassação dele não... mas é a cassação, né, do mandato municipal, e ele também fez por causa, porque na verdade tem a ver com o negócio de fidelidade partidária que ele passou também, né? Mas no final das contas continua na mesma, né? Continua tendo acesso a tribunas e tudo mais, né? Exatamente. Mas o que eu queria perguntar é um pouco nesse sentido também, porque nesse encontro que a Gold realizou, né, de ativistas trans, tiveram várias pessoas com mandatos, né, deputadas, vereadoras presentes de vários lugares do Brasil. E queria que você falasse um pouco disso, como é que tem sido a gente pegou uma fala, né, tem um vídeo aqui na TV Século, quem quiser pesquisar, né? Acho que foi a Caroline Yara que falou do furacão travesti no parlamento, né? Como é que essa ocupação desse espaço, ainda que em condições muito desfavoráveis, tem tremido um pouco das bases, né? Das bases dessa essência patriarcal do parlamento e tudo mais. Então, como é que você vê esse momento? Porque a gente teve um grande crescimento, né, nas últimas eleições de mulheres trans, inclusive 2 deputadas federais eleitas, né? Que foi algo inédito, né? E como é que está sendo esse processo e como é que você enxerga a importância desse espaço ser ocupado? Eu tenho elogios e tenho críticas e tenho sugestões. Primeiro, eu queria dizer para a população LGBT que não é só ser LGBT. A pessoa tem que ter compromisso com as pautas sociais. Ela tem que ter compromisso com o que a gente entende de mais vulnerável, das pessoas que precisam da política. Então, ser LGBT, nunca ter passado por nenhuma situação de fome, de vulnerabilidade, de violência por sua orientação sexual, sua identidade de gênero, né? A gente precisa
E se a pessoa tem alguns partidos aí, a gente precisa tomar cuidado nas próximas eleições, né? Porque a gente elegeu uma quantidade de pessoas legais, mas também a gente elegeu pessoas que não têm compromisso político nenhum com a nossa pauta. Aqui no Espírito Santo teve uma vereadora eleita, né? Mais por um partido de direita, né? A gente teve a falecida também, Moa, né? Que foi presidente da Câmara, né? Eu tive satisfação de conhecê-la. Esse evento foi um sucesso e a Gold é muito corajosa, é muito doida. O evento era para 10 pessoas, a gente botou 60 pessoas, né? E a gente não conseguiu trazer todos os parlamentares por agenda, por falta de recurso financeiro, mas foi um sucesso o evento. O que nos proporcionou ter sido reconhecidos também por outras instituições do Brasil também, como uma instituição que organizou um evento tão potente. Esse sucesso, o Vitor, ele só é importante porque lá na Gold, várias pessoas, quando entram sabendo que vai participar de uma instituição que tem posicionamento político, que tem a pauta de direitos humanos na sua essência, e que a gente vai fazer esses debates como a gente fez, né, nesse evento. A gente quer muito aumentar essa proporção de pessoas LGBTs nas câmaras, mas a gente também pode manter aquelas pessoas que são aliadas da gente e que não são LGBTs, né? E a gente tem algumas pessoas aí. E se essa pessoa ainda não balance ela, chame a atenção dela, ativistas, converse com ela. Você está aqui, você tem um caminho bonito para trilhar, você não fez nada por nós, né? A gente tem que balançar essas pessoas, né? Então aqui no estado, na Grande Vitória, a gente tem parlamentares que não são LGBTs, mas que têm um compromisso lindo com os direitos humanos, né? Então, mas a gente quer aumentar essa bancada. O evento foi lindo, foi um sucesso. A gente teve a Linda Brasil, deputada estadual pelo PSOL, a gente teve a Yara, né, do mandato coletivo de São Paulo, a gente teve outras vereadoras, a gente teve suplentes, né, a gente teve a Indinarie, aquele caso confuso, emblemático, né, que deixa a gente com o coração apertado, de uma pessoa que ficou suplente, era para ter assumido a cadeira, e nessa confusão dentro dos próprios partidos de esquerda ela não tem encontrado resistência. Mas eu tenho dito isso, falei essa semana passada, e eu quero deixar isso registrado. Eu encontrei com ela em Brasília e eu tenho convicção que ela vai se candidatar de novo e vai ser eleita. Tenho convicção disso, que ela vai se candidatar a vereadora, puta vereadora, como é assim conhecida, e vai ganhar dessa vez, na moral, para provar que o povo do Rio de Janeiro elegeu a travesti, né? Vamos anotar e fazer o corte para depois, quando ela for eleita, vamos colocar Débora Sabará avisou. E a Indinarie, ela é muito corajosa, ela criou a rede de casas de acolhimento, né? E a Rebraca. E que recentemente, a partir do momento que a gente ganha esse espaço, a gente já fez a nossa filiação, né, dentro dessa rede. Porque deve ter muitas experiências para trocar, né? Isso, gente. Eu tive experiências na Colômbia, de uma casa que eu estive. Eu tive experiências da casa em São Paulo, que é só para travestis que estão em situação de rua, né? E se você que está assistindo a gente perceber, andar pelo centro de Vitória, você vai, ou Serra ou Vila Velha, você vai encontrar travestis em situação de rua. E aí, Vitor, eu tenho muito privilégio. E aí, esse privilégio é muito perigoso, porque quando você conquista alguma coisa, você passa a não se preocupar com as pessoas depois. Eu tenho chamado muita atenção das pessoas LGBTs, né? Eu vejo pessoas LGBTs que ocupam vários espaços, na saúde, na educação,
E aí virar, eu sou professor, mas eu não me importo, eu tenho que seguir a regra. Se a travesti não tem direito de ser chamada pelo nome social, eu não vou fazer isso. Aí eu olho e falei, caralho, velho. Você chegou aqui através da luta das travestis, você chegou aqui porque as travestis... porque há uma diferença muito grande de a pessoa ser LGBT e ter passabilidade. Nós que fazemos a transição, nós não temos essa passabilidade. As pessoas vão sempre olhar e tratar a gente de forma diferente. Eu sempre digo dessa violência institucional ver outras instituições sendo coordenadas por pessoas LGBTs, mas que não fazem política LGBT. As instituições seguem parceria, seguem em editais, segue crescendo e a gente ali, sabe? Sendo sugado, sendo a saúde abalada, e a gente é essa resistência que é a Gold. E aí eu queria já nessa fala minha agradecer imensamente a todas as pessoas que fundaram a Associação Gold lá em Clotilde, que tiveram a coragem e tiveram me escolheram para assumir esse compromisso, de agradecer a minha diretoria, mas de elogiar todas as pessoas que passaram pela Associação Gold como profissional, que trabalharam 2 meses, trabalharam 4 meses, trabalharam 1 ano, todas elas foram uma experiência muito positiva, porque é muito difícil trabalhar na Gold. Ficamos 4 meses sem internet, organizando aquele evento. Não temos ninguém para limpar, para lavar nada. Pagamos água, luz, condomínio, tudo sem um recurso permanente do governo. É tudo de pequenos editais. A tabela financeira da gente vira uma complexidade. Entendeu? E a gente faz coisas que, dia 1º, a gente estava na rua fazendo ação da luta contra a AIDS. Dia 27 agora, vamos fazer uma ceia dentro da unidade prisional. 5ª ceia, né, para a população em vulnerabilidade. A gente fez 3 anos com a população de rua, inventei de fazer no presídio, e aí passei esse ano indo num presídio nas minhas visitas e as pessoas pedindo a ceia novamente. Então a gente vai realizar a ceia agora dia 27. Não é uma ceia de Natal, ela fica ali antes do ano novo, né? E a gente vai fazer dia 27 para 300 pessoas. Isso dá um trabalhão. Coisas que coisas que às vezes, como você falou, o Estado não faz, não cumpre o seu papel e função da sociedade civil cobrar e às vezes fazer, né? Mostrar que é possível e tudo mais. Mas eu ia perguntar justamente sobre essa questão que você falou, né, da ocupação dos espaços. Umas eleições atrás, seu nome chegou até a ser colocado como uma possível candidata ao Senado pelo PT, né, e tal. Como é que você vê? Você enxerga a possibilidade, tem vontade de colocar? Porque você é hoje, né, a figura, talvez, do movimento LGBTQIA+, mais conhecido, né? Então é um representante dessa pauta, de qualquer maneira, né? Seu nome está associado a essa luta. Você pensa em se candidatar? Tem essa pretensão? Essa pergunta não estava combinada. Então, queria dizer para as pessoas o seguinte: aonde que eu vou, tem muitas pessoas que falam eu imagino dessa cobrança. Você podia ser candidata, né? Eu sei pedir voto para as pessoas, tá? Mas eu acho que pedir, para mim, é difícil. Eu sei pedir coisas para Gold, mas eu não sei pedir para mim. Quando alguma pessoa faz algo simples para mim mesmo, eu fico muito feliz, porque eu não sei pedir para mim, né? E aí, mas para os outros eu sei pedir. Fiz a última viagem agora para Brasília, no aeroporto, eu ganhei R$9.000 para Gold, que eu pedi, né? Eu sei pedir para Gold, né? Mas para mim eu tenho muita dificuldade. Mas eu fico muito feliz com as pessoas dizendo que eu tenho essa possibilidade de ser essa pessoa política. Mas eu falo assim, poxa, eu já sou essa pessoa política lá na Gold. Eu já faço essa dissidência, né? Eu tenho muita preocupação com esse espaço político, porque se estar na Gold, ter situações como essa, de uma violação de direito
de uma gestão pública comigo e com todas as pessoas LGBTs, dizer que a prefeitura não tem compromisso com essa bandeira, já é adoecedor, já é triste, me deixa indignada. Imagine você dentro da gestão, sabe? Sendo uma atora política, né? Então, eu fico assim, já saiu essa possibilidade. Eu não sei. Eu acho que eu sou uma pessoa política já. Não me importo em ter esse cargo político, não. Mas, às vezes, eu penso, vou estar ali, já pensou ser candidata por Vitória, e aí ter a oportunidade de estar ali falando na televisão, de se colocando, de fazer essa provocação para as pessoas, me passa pela cabeça. Né? Porque inclusive essas deputados, vereadores que estiveram lá, elas falaram muito disso, que são construções, na verdade, coletivas, né? Que às vezes a ideia do movimento de lançar uma candidatura vem antes, inclusive, do nome, né? O nome surge a partir dessa intenção de que é preciso colocar essas pautas, que a eleição é isso, que a ocupação do espaço é importante, e depois você chega no nome. Por isso que eu falo também que é isso, né? Mas vocês têm pensado dentro do movimento nessa ocupação de espaço, que, claro, como você falou, tem outras pessoas também, né? Tem outros que já se candidataram, inclusive, né? Que estão dentro de uma perspectiva. Eu penso que as pessoas têm que botar um nome. Mas eu fico muito preocupado com a gente dividir, porque eu acho que a nossa presença de pessoas que pensam na população mais pobre nesses espaços não pode ser um espaço de ego. Seria um erro. E aí a gente vê um monte de gente legal nossa colocando nome e divide votos. Porque a população LGBT a população LGBT e a população em geral tem que pensar em coletividade. Não adianta ter, todo mundo tem falado isso, não adianta ter só o Lula ter ganhado as eleições. Nós não fizemos a maior bancada de esquerda de deputados. A gente precisa ter uma reviravolta dentro das nossas câmaras. A gente está em processo. Eu estou em processo de campanha. Não esperem a 3 meses de chegar das eleições para vocês entrarem nesse processo. Eu estou nesse processo. E o processo que eu tenho dito é o seguinte: temos pessoas LGBTs? Parabéns, vamos colocar o nosso nome. É visibilidade, representatividade e protagonismo. Temos companheiros e companheiras que estão nesses espaços, ou pessoas que a gente tem certeza da fidelidade dele como um ator da pauta dos direitos humanos, não tem problema nenhum em apoiar essa pessoa, né? E eu tenho dito isso para que possa servir de exemplo aqui, como possa em Vila Velha, Cariacica, Viana. A gente precisa fazer uma mobilização muito forte e fazer política de base. A gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa fazer formação. A gente passou por um processo pandêmico que as pessoas pararam de querer fazer formação, de participar de formação, de participar de diálogo. Eu até brinquei agora na Gold, numa reuniãozinha antes de vir para cá, que 2 pessoas foram dormir lá na kitnet ali no centro, onde que eu fico, né? Porque às vezes as pessoas, para saúde mesmo, né? Eu resido na Serra e durante a semana eu moro em Vitória num quadrado com um banheiro dentro, para dar conta dessas atividades. E aí foi dormir 2 minhas lá em casa, sábado, coitada. Elas inventaram de tocar no assunto, de vez elas levantaram e ir embora, elas inventaram de tocar em assunto de política. Aí a gente ficou de 8 ao meio-dia falando de política. E é isso, a gente pode fazer isso com um grupo de 2 pessoas, mas a gente pode fazer isso com um grupo de 10 pessoas. Não precisa ter dinheiro para isso. Aliás, precisa ter o dinheiro da passagem, precisa ter um lanche, e de forma coletiva a gente pode fazer isso. A gente precisa voltar a fazer formação política com a nossa população, né? Então, não tenho pretensão de ser candidata. Eu gosto de fazer essa política social, né? Sou uma pessoa política, gente.
Né? Ter o mandato é uma consequência, e se aí o movimento e eu tiver essa coragem, né, de me colocar, mas eu tenho muito medo, sabe de quê, Vitor? Das pessoas pensarem o seguinte: tudo que ela fez foi em propósito de ser candidata. Isso me preocupa muito. Acho que me preocupa mais do que as pessoas vão dizer, entendeu? Pô, ela pensou, ela fez a parada por causa disso, ela fez a casa por causa disso, né? Não, gente, eu gosto de fazer isso. Eu aprendi a querer cuidar das pessoas, né? Às vezes o ativista, eu tenho que aprender agora uma política que é desconhecida, mas é a política da saúde de quem cuida das pessoas, de quem faz o movimento. É uma coisa que a gente pouco debate, mas a gente precisa também sair e se divertir, né? A gente precisa, eu preciso do samba. Não troco nada por causa do samba. Por causa daquele evento que a gente realizou em Nova Almeida, fui convidada para ir para a Indonésia. Então vou no carnaval. Quando chegou o convite, quem me ligou para fazer o convite, ela falou assim: não vai cair perto do carnaval, porque senão ela não vai. Pode ser até depois do desfile das escolas de samba, mas eu amo o desfile das minhas escolas de samba. Eu vou fazer 26 anos de avenida. Eu amo isso. E foi a primeira porta-bandeira trans do Espírito Santo, né? Eu fui a primeira porta-bandeira trans. Fizemos pesquisa também, não encontramos antes de mim em outro estado. Talvez seja por falta de memória. Pode ser também. Né? Eu fui a primeira travesti dançar com roupas do gênero feminino no concurso de quadrilha. Quase ninguém sabe disso, né? Eu fui a primeira travesti, depois de liberada as travestis dentro da avenida como baiana. Eu desfilei pelo Pega de Baiana. Saiu, aprovou. Tava chegando na avenida, Pega entrando, eu botei a roupa assim, peraí, já que esse negócio de ser a primeira talvez seja importante, não para ter esse título, mas para fazer com que as pessoas também façam isso. Outra coisa importante, o Enem. Eu gosto de contar essa história, porque nós, quando saiu o nome social para o Enem, a gente se articulou no Facebook, no Messenger. Vamos colocar o nome da gente, vamos fazer a inscrição com o nome social. Eu falei assim, cara, mas eu não vou passar. Mas olha que importante a estratégia política. Débora, coloca seu nome, porque a imprensa vai vir atrás de você para fazer reportagem, usando o nome social. No outro ano seguinte, tinham várias outras pessoas trans tinham dobrado as inscrições para o Enem usando o nome social. Então, essas estratégias são muito importantes. Então, eu não fui a primeira, não, mas fui uma das primeiras, entre as primeiras do Brasil, a ter usado o nome social no Enem. Né? Presidente do Conselho de Direitos Humanos também. Fui presidente do Conselho de Direitos Humanos. Foi um momento muito difícil para mim, né? Porque a gente percebe também um pouquinho como as pessoas meio que abandonam a gente no caminho. Eu tive uma situação difícil para mim com a questão dos direitos humanos, né? Principalmente de uma pauta, de uma política que eu gosto de tratar, que é com o sistema prisional. Enfim, estou lá na Associação Gold, estou como coordenadora de ações e projetos. Hoje estou conselheira nacional LGBT, nunca imaginei estar nesse espaço, né, com a retomada do governo, né, e pensar, gente, população LGBT, tem que contar isso para vocês. Nós tivemos um cara que ele acabou com todas as políticas que a gente estava construindo. A gente tinha conquistado o conselho, a gente tinha conquistado diálogos, pesquisas que foram tudo destruído. Né? E agora não é voltar de lá, você tem que recuperar o que foi perdido, o que foi apagado, documentos que foram apagados. A pessoa, ela acabou com a gente fez só resistir esses 6 anos, porque a gente começa tudo ali do golpe da presidenta Dilma com a eleição de Bolsonaro. A gente está vendo as entrevistas, até tome cuidado para falar sobre isso, mas assim, menos de um mês, o que a gente está vendo na Argentina, né? Os comentários de
imposto, né? Então, a gente hoje temos a Secretaria Nacional LGBT com uma travesti, né? No espaço. A gente teve um edital, você pensa, num edital do governo federal, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, para falar das questões LGBT. A Gold ficou em primeiro lugar com o projeto da parada. Então, vai ser com esse recurso federal maior que vai ser realizado. Exatamente. A gente tem projetos que a gente está sendo executado agora, o aconchego da emenda do Helder. Tem um compromisso de anos com a população LGBT. Conseguimos a primeira emenda, né, com o senador Contarato. E acho que dele tem que ser o compromisso maior com a pauta LGBT, porque ele tem o maior número de recursos. Ele é o único senador LGBT. E, senador, você tem que... As emendas para Gold, hein? Vou cobrar. Fica o recado aí. Né? Débora, muito obrigado. Nosso tempo já extrapolamos um pouquinho para, né, terminar falando, que você siga abrindo caminhos, né? E é isso. Obrigado pela presença. Queria convidar todo mundo. Manda novidades para gente. Conhecer a página do Instagram da Gold. Todas as nossas novidades, nossas ações estão lá na página da Associação Gold. É isso aí. Então a gente vai botar também na descrição. Quem quiser agora, vou até puxar aqui, ó, o arroba Associação Gold, tudo isso. Junto, né? Sem cedilha, sem tio e tal. Então, muito obrigado, eu agradeço. Até logo. Essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico hoje do Tony Braga, aqui no Estúdio 42B. Voltamos a próxima semana com mais temas importantes para pensar o Espírito Santo. E lembrando que notícias diárias, análises, informações, tem sempre lá todo dia, novidade, seculodiario.com.br. Quase 24 anos aí de resistência no jornalismo capixaba. Importante. É isso, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.